peguem, por gentileza, o material que eu mandei para vocês no AVA, tá bom? E a gente vai conversar sobre ele agora, tá? Qualquer dúvida, vocês liguem o microfone e podem me interromper, tá bom? Não deixa eu passar para um próximo tópico sem vocês perguntarem, não. Combinado? E aí, Gabriel, tudo bem? Ah, tudo bem? Finalmente alguém que liga o vídeo. Tudo jóia com você? Ah, a internet cai, né? E aí, Vitor? Vitor chegou na timidez, não fala nada também? Que isso? Tô só vendo a voz dele aqui. Bom, Vitor também tá querendo compartilhar. Ei, Vitor! Tudo bem? Tô com saudade de vocês. Tudo certo? Então tá bem. Bom ver vocês por aqui hoje. Bom, meninos, então vamos começar. Infelizmente a gente só tem meia hora. E eu quero que vocês peguem o material que eu mandei para vocês lá no AVA. Eu mandei o material em PDF. Eu acho que eu mandei no WhatsApp também. Se eu não tiver mandado, eu mando depois para quem tiver dificuldade na conexão do AVA, tá bom? Acompanha aí comigo. Os meninos que chegaram depois, peço por gentileza que desliguem os microfones, porque às vezes passa uma moto, um ruído externo acaba atrapalhando a gravação, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, interrompe, liga o microfone e faz a pergunta. Não deixa eu passar para o próximo ponto sem vocês entenderem, não. Combinado? Bom, queridos, então a gente vai falar a respeito das funções mentais superiores, né? E quais são essas funções mentais superiores? Atenção, concentração, memória, emoção, percepção e sensação. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Não precisa de desesperar, não. A gente vai falar uma por uma. E aí, o autor traz pra gente, daquele livro que eu falei com vocês, está disponível na biblioteca da Faculdade do Futuro, aquela biblioteca virtual. Recentemente, os meninos comentaram que não estão conseguindo abrir pelo Chrome, tentem abrir pelo Firefox, que dá mais certo, para poder ter acesso ao livro. E eu mandei também o material para vocês em PDF desses slides que eu estou comentando agora. Então, o conhecimento dos princípios que regem o funcionamento das principais funções mentais superiores são a base do nosso estudo. Então, as funções mentais superiores são essas que eu falei com vocês, né? Percepção, sensação, memória, atenção, emoção, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. As pessoas, elas acabam ficando distraídas hoje em dia, né? Pelos telefones, pelo trânsito muito volumoso, que não é a realidade de alguns de nós aqui, né? A gente mora no interior, mas as pessoas que moram em cidades grandes, né? É muito comum a gente ver grandes anúncios em grandes prédios. A gente para até para analisar ali o centro de Manhuaçu, é uma quantidade muito grande de informação, assim, aqueles centros. São muitas propagandas, né? Acaba que a gente não consegue perceber uma única informação. Acaba que se mistura muito. E por mais bonito que seja aquele outdoor, a gente não consegue prestar atenção em alguns deles porque tem muita informação. Então, o que o texto nos traz? Resta a gente desvendar o que se esconde atrás dessas informações, uma vez que tem tanta coisa ao mesmo tempo. E um bom profissional da administração, né, que vocês serão, se Deus quiser, vocês têm que tentar entender essas funções mentais superiores. O que traz a pessoa o interesse de parar para ler aquele outdoor, para poder ver aquela propaganda, o que é atrativo, o que prende a atenção de alguém, o que emociona alguém, ok? Então, as normas não escritas, né, essas políticas mal escritas dentro das empresas, as orientações às vezes dos gerentes, né, confusos, decisões que são tomadas de maneira precipitada ou decisões que demoram a ser tomadas, elas compõem um labirinto organizacional. Então, imaginem um labirinto mesmo. Ninguém aqui tem dificuldade em saber o que é um labirinto. Então, imagine um caminho muito grande, um labirinto muito grande, com várias alternativas, com vários caminhos para você seguir,
porém com uma distância muito grande da saída, se você não usar uma tática, uma técnica, entendeu? Então, a apostila ela fala que o mundo hoje em dia dos negócios, as empresas, a administração em si, ela lida com políticas mal escritas, com esse volume grande de informação, e aí forma esse labirinto organizacional. E aí o que ela fala? Que vocês, né, os administradores, eles acabam virando grandes teseus modernos. Quem leu a apostila, quem pegou um pouquinho da apostila, ouviu esse termo e viu também que o nosso primeiro ponto é o fio de Ariadne. Alguém aqui conhece o fio de Ariadne? A história? João Vitor falou comigo ontem que conhecia, né, João? Já tinha escutado falar um pouco da mitologia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém já ouviu falar? Alguém quer ligar o microfone para conversar comigo aí sobre o fio de Ariadne? Ah, inclusive até mandei no WhatsApp também, né? Porque algumas pessoas. Acho que foi João Vitor que falou comigo que a conexão dele caiu. Se tiver caído de mais alguém também, pode me chamar. O que acontece, gente? Qual que é a sacada do fio de Ariadne? A história é a seguinte. Tinha Teseu, né? Que Teseu era um jovem de Atena, filho de Egeu, né? Que era rei de Atenas. Só um instante, galera. Só um minutinho. Interfone. Bom, e aí a gente tem a história de Ariadne, é o seguinte. A gente tinha o Teseu, né? Que era um jovem muito forte, muito bonito, que veio de uma guerra, que essa guerra trouxe um sucesso para ele voltou vitorioso. E aí, quando ele voltou para Atenas, em Atenas existia a seguinte questão: o filho de um rei, deixa eu confirmar o nome dele aqui, agora fugiu da minha cabeça. O filho do rei de uma ilha, né, esse rei era dono de uma ilha, Minos, o filho do rei Minos, ele desapareceu em Atena. E aí, como castigo para a cidade de Atena, esse rei Minos, ele montou um labirinto na ilha de Creta, e nesse labirinto ele colocou um monstro chamado Minotouro. Esse Minotauro, ele era metade homem, metade touro. E 7 homens e 7 mulheres anualmente eram sacrificados a irem a essa ilha e entrar nesse labirinto para desafiar o monstro. Caso alguém conseguisse, essas pessoas eram de Atenas, tá, gente? A cidade estava sendo punida porque o filho do Minos desapareceu lá. Caso essas pessoas conseguissem alguém conseguisse voltar vitorioso, caso alguém conseguisse derrotar o rei, ou desculpa, o Minotauro, Atenas seria perdoada desse castigo e isso não iria mais acontecer. Pois bem, vem Teseu, né? Ele vem de uma guerra, ele vem de um desafio vitorioso e ele se oferece a ir fazer parte desses 7 homens, essas 7 mulheres, para poder desafiar o Minotauro. Quando chega lá no palácio de Minos, ele conhece a filha de Minos, Ariadne. Ariadne, que era uma mulher muito bonita e muito sábia, ficou perdidamente apaixonada por Teseu e implorou para que ele não entrasse no labirinto, porque ela sabia que se ela entrasse, ele iria morrer, porque ninguém até então tinha conseguido derrotar Minotauro, todo mundo morria ou tentando chegar ao monstro, ou morria porque o monstro matava durante as guerras, as lutas. E aí ela pediu para que ele fizesse, ele muito corajoso falou que não iria fazer. Aí nós, mulheres muito inteligentes, ela sabiamente pegou e fez o seguinte: olha, já que, né, meu amado está em risco, ela deu para ele um novelo de fio de ouro e pediu para que ele desenrolasse esse novelo na hora que ele entrasse no labirinto. Ao passo que quando ele fizesse o caminho e ele derrotasse o monstro, ele iria poder voltar por esse mesmo caminho, ele não ia ficar perdido. Muitos homens e muitas mulheres que entravam nesse labirinto morriam de fome no caminho, né? Porque não conseguiam entrar e sair de lá com facilidade. Depois vocês deem uma pesquisada na internet sobre esse labirinto, para vocês terem a noção da proporção do tamanho. É lógico que isso é mitologia, a gente vê, a gente escuta, a gente reproduz, tem todo um pesar filosófico, mas a gente não tem uma foto disso, impossível, são anos e anos diferentes.
Mas os desenhos, eles trazem uma noção de que era um labirinto muito, muito grande. E também a narrativa, né? E aí ele foi, quando chegou lá, ele derrotou o monstro, ele derrotou o Minotauro. Ele derrotou o Minotauro de uma maneira, assim, chula. Ele jogou areia aos olhos do monstro. O monstro ficou cego, assim, por um momento. E ele apunhalou o Minotauro e o Minotauro morreu. Ele, com o mesmo punhal que ele matou, ele arranca um maço de cabelo e leva pro palácio, entrega a Minos. E aí Atenas fica livre desse castigo. E automaticamente ele leva Ariadne junto com ele, sua amada, leva ela embora, né? Sábia, super inteligente. Leva ela embora e casa-se com ela, mas abandona ela em uma ilha. Isso já é outra história, já não é mais o nosso foco. Mas o que eu quero que vocês entendam? Por que o livro traz para nós essa narrativa da, da história do fio de Ariadne? Porque ela usou uma técnica de inteligência. Hoje em dia, o fio de Ariadne, ele é simbolicamente usado tanto na administração quanto em qualquer outra área, como um mecanismo que nós usamos para poder lidar de maneira sábia e inteligente com um determinado desafio. Por exemplo, a gente usa lógica para poder resolver aquilo. Socodu. Acho que é Socodu, acho que é isso mesmo, a forma de pronunciar. Aquele jogo de lógica de número. Usa-se a inteligência lógica para poder resolver. Quebra-cabeça. Usa-se uma inteligência lógica para poder resolver. Então, dentro da administração, a gente também tem um raciocínio lógico, a gente também precisa de usar essa lógica. E o autor traz esse exemplo do fio de Ariadne para a gente poder entender como é importante a gente lidar com essas questões lógicas. E traz um ponto muito importante que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: existem dentro de cada um de vocês que estão me escutando agora pontos, né? Monstros internos, monstros próprios. Eu tenho os meus monstros internos, que são os meus medos, os meus vícios, as minhas dificuldades, as minhas angústias, são questões, as minhas dores. São questões que eu tenho internamente, problemas que eu tenho internamente, problemas meus, e que podem trabalhar no curso da minha vida. Pode me fazer me perder dentro desse labirinto que é a nossa vida, um constante labirinto, a gente sempre procurando uma alternativa para resolver alguma coisa. E eu também tenho problemas externos, como vocês também têm. Às vezes questões de trabalho, questões de desafio do dia a dia, questão de doença de alguém que te deixa machucado, magoado, um problema grave de família, por exemplo. Então, existem questões tanto internas quanto externas que fazem com que nós, seres humanos, tenhamos que lidar com esses minotauros a vida inteira, esses monstros a vida inteira. E a gente acaba tendo que, dentro da vida, procurar um fio de Ariadne, um caminho lógico para a gente poder resolver essas questões. Mas por que a psicologia fala isso para a administração, gente? Porque vocês têm que entender que entender o ser humano é fundamental para vocês. Por conta de questões técnicas, por conta de questões de visualização, por conta do marketing, por conta de um processo organizacional, por conta de um momento de gerenciamento. Mas entender a si também é fundamental. Ora, como que um gestor, como que um gerente consegue gerenciar de maneira eficaz e eficiente, por exemplo, um supermercado, se ele é soberbo, se ele não consegue entender hierarquia, se ele tem problemas de comunicação, se é uma pessoa que não consegue lidar com o outro, que não sabe trabalhar em grupo. Então, como que uma pessoa com tantas dificuldades, tantos aspectos internos complicados, complexos, consegue gerenciar bem um supermercado? Como que ele consegue dominar técnicas? Como que ele consegue gerenciar sem dominar técnicas essenciais? Ok? Então, nosso primeiro ponto que a gente fala do fio de Ariadne, eu quero que vocês entendam isso. Questões lógicas, um raciocínio claro, para a gente poder desenvolver uma meta, para a gente poder seguir um caminho de maneira mais plena. Ok? Até aí, tranquilo, gente? Deixa eu ver a carinha de vocês um minutinho, quem estiver disponível. Pelo menos balança o dedo para mim, para ver se está tudo certo.
É muito ruim falar com vocês assim sem ver ninguém. Uma sala cheia dessa? Muito bem. Gabriel, João Vitor. Deu para entender aí, galera, um pouquinho? Vitor. Tá dando para entender? Tá? Arthur, só os dedos, Arthur? Que isso? Arthur só com os dedinhos? Ótimo. Então, qualquer dificuldade, vocês me interrompam que a gente continua, tá bom? Bom, seguindo então, quero que vocês deem seguimento agora na apostila. Desculpa, gente, apostila no slide. Eu quero que vocês deem seguimento no slide, tá no 4. Tá bom? Então, agora o quinto, com muita paciência e com alguma técnica, os profissionais aprendem a ler as mensagens contidas nos meandros da cultura organizacional e perceber as muitas dimensões ocultas. Essa leitura sofisticada faz emprego às funções mentais superiores. Então, gente, compreender essas funções, ela proporciona uma melhor condição de vocês conseguirem gerenciar as pessoas e fazer com que elas tenham esse fio de Ariadne, que elas consigam ter essa lógica, esse raciocínio lógico, tá bom? A gente vai falar da primeira função mental superior hoje, que é a sensação. A sensação e a percepção, elas são dois processos que estão ligados, mas são dois conceitos diferentes. A sensação, ela antecede a percepção. É tipo Bonnie e Clyde, é tipo queijo com goiabada. São coisas diferentes, mas que só funcionam juntas. É exatamente isso, tá bom? A sensação e a percepção são dois conceitos importantes das funções mentais superiores, mas a gente vai vê-las de maneiras separadas para vocês entenderem melhor tudo, ok? Então, são dois processos que se correlacionam, né, para nos auxiliar a experienciar e interpretar o mundo. Então, apesar de serem processos diferentes, possuem muitas semelhanças e compartilham os mesmos objetivos. Ambas têm a finalidade de garantir o bem-estar do sujeito a partir de sua adaptação ao meio. Então, a sensação é a operação que possibilita levar ao cérebro uma informação relativa ao fenômeno do mundo exterior ou ao estado de organismo. Sem ela, nenhuma atividade física ou mental seria possível. Quero que vocês façam aqui comigo a mesma atividade, o mesmo momento que eu pedi para vocês fazerem no áudio. A gente escrever aí agora a palavra, né, amáximos, vocês vão ver que ela é igual a amassemos. A diferença é que amáximos tem acento no primeiro A e amassemos não tem acento. Percebam que são as mesmas, que é a mesma escrita, ok? É a mesma escrita, gente. Mas aí, um acento muda. Um acento dá sentido ao verbo amar e o outro, que não tem esse acento, dá sentido ao verbo amassar. Então, o que faz vocês saberem qual que é o sentido dessa palavra? É a sensação, sabe por quê? Porque esse acento foi apresentado a vocês. A sensação, ela está ligada ao processo de aprendizagem. Eu quero que vocês nunca se esqueçam disso. Percepção é a maneira como você percebe a vida. Você já aprendeu algo sobre aquilo. Então, você está percebendo as coisas de uma maneira que você já aprendeu. Sensação, não. Sensação está ligada ao processo de aprendizagem. Se por um acaso nenhum de vocês aqui tivessem contato com esse acento, vocês iriam achar que amássemos e amassemos era a mesma coisa. Porque não tinham a ideia de que esse acento muda o sentido das coisas. Então, a sensação está ligada ao processo de aprendizagem, ela está bem na raiz do processo de aprendizagem. Quando a gente às vezes fala bem assim, nossa, eu tô com uma sensação estranha, tô com a sensação de que vai acontecer alguma coisa. Essa sensação, às vezes, o corpo traz a ideia de algo que você não viveu ainda. Não é a mesma coisa que déjà vu, que é aquela história de que eu tô com a sensação de que eu já vivi isso, não. Sensação precede algo. A sensação está ligada a esse ponto, a esse quesito, tá bem? Ela está ligada principalmente às questões de conhecimento. Quero que vocês lembrem sempre disso. Sem a sensação, não tem nenhum tipo de atividade física ou mental. Porque como ela está ligada à ideia de aprendizagem, não tem como você fazer. A gente não consegue separar a mente e o corpo.
né? Então a sensação ela vem como a raiz disso tudo. Por meio da sensação, através dos órgãos dos sentidos, os seres humanos eles se relacionam com o meio ambiente. Seus próprios corpos, com o meio ambiente, com seus. Oi. Não, não é não. Mas assim, a gente vai aprender isso de uma maneira mais técnica, Gabriel. Mas não é não. A sensação, a gente consegue perceber. Eu só não quero que vocês tenham é, tanta intimidade com a sensação, como se fosse simples dizer que a sensação está ligada aos nossos sentidos, né? Ao você sentir, ao você tocar, ao você ver. Não é só isso. Tanto que o texto fala que a gente não pode ficar preso a isso. Mas em tese é isso, tá? Em tese é isso. A sensação ela precede a percepção, porque a sensação te traz um sentido de conhecimento e a percepção coloca a sua ideia em cima daquilo. Vamos dar um exemplo. A gente vai com calma também. Infelizmente a gente só tem meia hora, mas as próximas aulas e os próximos vídeos vão ajudar a gente a compreender melhor. Mas vamos pensar assim. Quando a gente pensa, por exemplo, em um. Vamos pensar num personagem, tá? A gente tem muitos personagens famosos agora que as crianças elas estão lidando com isso, tá bem? Então vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu vendo ovos de chocolate. E aí tem um determinado cara, tem um rapaz muito famoso, pra gente evitar citar nomes, que ele usa um boné colorido. E todas as crianças estão doidas com aquele boné colorido com algumas orelhas, ok? E aí tem uma criança de 7 anos, tá? Que ficou interessada por aquilo. A primeira impressão que ela teve, a primeira sensação que ela tem quando ela vê, são as cores, o formato, como aquela pessoa, como aquele personagem está fazendo ela ficar alegre, envolvida. Isso é sensação. Ela está aprendendo com os sentidos dela que aquilo ali é bacana, beleza? E aí ela passa a ter uma percepção dessa pessoa a partir do momento que ela começa a interagir, porque ela coloca as impressões dela em cima desse personagem, tá bom? Então a primeira sensação é de que, nossa, visualmente falando é legal, todo mundo curte. Isso é a sensação. Ela está aprendendo a se envolver com aquele personagem. A percepção é ela achar ele tão bacana, ela admirar tanto, que ela começa a querer ter aquele boné, começa a querer falar como ele, ela começa a perceber que aquele personagem é bacana. Ela colocou uma impressão dela em cima daquele personagem. Vocês entenderam isso, gente? Beleza. Então tá. Ótimo. Então eu quero que vocês entendam que a sensação ela precede a percepção nesse sentido. Primeiro eu tenho uma sensação de aprendizagem, eu descubro o mundo através dos meus sentidos, através dos meus olhos, através das minhas ideias, do meu conhecimento. Eu aprendi através da sensação e logo em seguida eu coloco a minha impressão em cima daquele estímulo, ok? Vamos a um exemplo que eu já citei algumas vezes. Eu chego na casa da minha avó, imaginem, Carol chegando lá no Espírito Santo, na casa da avó dela, e quando ela abre a porta da garagem da casa, ela sente cheiro de cana. Cana não é álcool não, viu, galera? Cana é parada de chupar mesmo, a fruta lá. Acho que cana é fruta, né, enfim. E aí eu sinto cheiro de cana. E toda vez que eu entro na casa da minha avó, e é verdade isso, que eu sinto cheiro de cana, eu lembro do meu avô, que faleceu e que cortava cana, descascava e colocava no congelador para gelar, porque toda vez que eu ia embora, a gente ia refrescando com a cana. E a gente morava no litoral, lá é muito quente. Então, veja bem, quando eu chego, né? Quando eu tô chegando, a sensação que eu tenho, aquele cheiro, aquilo ali, de primeiro impacto eu tenho uma sensação, nossa, isso me remete a alguma coisa. E aí, o fato da cana ligar a minha ideia a esse prazer, a remeter uma memória, atribui algo que eu vivi, na verdade. Isso é percepção. Quando eu coloco em cima de algo que eu já vivi, uma impressão minha, é percepção. A sensação, ela antecede porque ela me dá a ideia de aprendizagem. Deu para vocês entenderem? Manifestem-se, please. Ah,
Gabriel Baixar, João Vitor, Matheus. Suave? Tranquilo? Ah, não. Quem tá pelejando aí? Divide comigo. Arthur, o que que tá acontecendo? Arthur, é flash? O que que tá acontecendo? Arthur entra, Arthur sai. Deu pra vocês entenderem um pouquinho dessas questões de sensação e percepção? Deu, Gabriel? Deu? A gente vai falar mais sobre isso. Infelizmente, a gente só tem meia hora, né? Mas a gente vai trabalhar melhor esse conceito. Eu quero que vocês entendam o seguinte: não fiquem com a ideia de que sensação está ligada só aos sentidos que a gente tem, tá bom? A gente aprende com a sensação também, tá? E aí, quando a gente aprende alguma coisa, foi o que eu falei com vocês em relação ao conceito de chegar na casa dos meus avós. Eu tenho aquela sensação de que algo bom aconteceu ali porque eu aprendi isso. E aí eu atribuo ao cheiro uma memória. Então, isso já é percepção. Quando eu consigo atribuir a sensação a algo meu, vira percepção. Entenderam? Sim? Ótimo. Então tá bem. Arthur tá começando a me irritar com esse dedo. Ô, gente, então tá. Infelizmente a gente só tem meia hora, meu tempo já acabou com vocês. O material que eu tô mandando tá tranquilo. Vocês estão conseguindo entender? Sim, vai ser sempre assim. Sempre quando eu postar alguma coisa, a ideia é essa. A gente vem e fala um pouco a respeito da aula que eu postei anteriormente. Tá bom? Eu coloco o material para vocês se derem uma lida, para vocês poderem ver, para vocês, né, entenderem um pouquinho e volto reforçando ele. E aí tragam dúvidas, é claro, se vocês tiverem. Tranquilo? Ai, liga a câmera para mim ver vocês antes de eu ir embora, rapidinho. Não é possível que sou eu que tô com saudade. Ah. E aí, Arthur? Gente, eu amolei o Arthur outro dia porque eu queria saber se os bancos estavam abertos. Ei, galera, tô com saudade de vocês, viu? Vocês tomam cuidado aí. Complicado. A gente se vê então semana que vem, tá bom? Elaine, maravilhosa! E aí, Gustavo? Ei, Felipe? Felipe de Abadá? É mesmo? Aqui também, já tô suando. Ontem tava em Bom Jesus, hoje eu tô em Matipó. Aqui tá um pouquinho mais frio, porque eu tô de blusa de frio, tá vendo? É, Badá só presta pra isso, né, gente? Vamos falar uma verdade. Presta pra outra coisa, não? Aqui, mas tá tudo certo, tudo em paz, tudo bem com vocês mesmo, né? Graças a Deus. Ótimo. Então a gente se vê semana que vem. Vocês fiquem bem. Qualquer coisa me liga, manda mensagem, e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, tá? Então tá bom, com Deus. Beijo. Saudade de vocês, tá? Tchau.